Bom dia, meus irmãos. Feliz de ver que você não morreu essa semana, está vivo? Está aqui com a gente? Graças dou. Eu, irmãos, estou com meu coração cheio de expectativa que esse ano vai ser um ano muito abençoado. Muita provação, muita tribulação, mas um ano de grandes conquistas, grandes avanços. Tá certo? Por isso que eu vou falar sobre fé. Fé. E você vai testar a sua fé nessa manhã, para ver como é que ela está. Se ela está na UTI. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 9, versículo 29. O versículo 29 é o versículo que vai nos dar o tema da mensagem. Mateus, capítulo 9, versículo 29. Para a gente ler o versículo 29, só para a gente pegar o contexto, vamos começar no 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus, veja bem, Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Lê comigo o versículo 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Amém. Preste atenção que com essa frase, faça-se conforme a vossa fé, Jesus está aqui testando a fé desses 2 cegos. Vocês creem que eu posso fazer? Eles disseram: cremos. E o tema da mensagem é essa: como Deus testa a nossa fé. A fé, meus amados irmãos, ela é a moeda do mundo espiritual. Você não consegue nada no mundo espiritual se você não tiver fé. Por isso que lá em Hebreus, o autor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé, ela não é natural, ela não é nata. Essa fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Por isso que alguns chamam de fé salvadora. Essa fé, ela nos é dada de forma sobrenatural, para que nós possamos crer em Jesus, para que nós possamos ser justificados pela fé, para que nós cresçamos em santificação. Mas não termina só aí. A Bíblia diz que o crente vive pela fé. Lembra disso? Essa revelação aconteceu em Abacuque, depois é repetida várias vezes na Bíblia. Eu e você, nós vivemos pela fé. E é tão interessante que Jesus diz: tudo é possível ao que crê. E Spurgeon diz: a fé é onipotente. A fé é onipotente. Mas não termina só aí. Quando Jesus seca aquela figueira, e ele fala das dificuldades, das montanhas, dos montes que se colocam diante de nós, ele diz: se nós tivermos fé, nós oraremos, e os montes serão o quê? Removidos. E nesse contexto de Marcos, ele diz claramente: tende fé em Deus. Ou seja, a fé não é uma opção, a fé é um mandamento. A fé tem que ser em Deus, a fé tem que ser em Jesus Cristo. E meus amados irmãos, eu acho que nessa pandemia, muita gente
perdeu a fé. Outros acharam, com medo de morrer. Né? Os desigrejados, tudo tão igrejado agora, é uma benção. Mas o que eu acho fantástico aqui é que Jesus toca nos olhos dos dois cegos. E Jesus coloca essa palavra para mim e para você. Faça-se conforme o quê? A vossa fé. A fé não é minha, a fé é vossa. E as coisas irão acontecer, eu vou realizar conforme a vossa fé. Eu quero colocar 5 maneiras como Deus testa a nossa fé. 5 maneiras como Deus testa a nossa fé. A primeira delas é que Deus testa a nossa fé mandando provações. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Você vai descobrir lá. Meus irmãos, versículo 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não são poucas, são várias. São diferenciadas, várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada o quê? Deficientes. Como é que Deus testa a nossa fé, irmãos? Mandando o quê? Provações. É através das provações, das lutas que você passa no dia a dia, que a sua fé, ela amadurece, a sua fé é purificada. Fé não somente para se livrar, mas fé para suportar. Para suportar. Fé para não desistir. Fé para você ficar mais maduro, mais crente. Tá certo? Eu já falei aqui que esse ano vai ser um ano de muitas provações. Porque quando Deus abençoa a gente de uma forma exponencial, bênção já vem com provação. Eu acho que para cada bênção vem umas 10 provações. Por quê? Porque a provação produz o quê? Amadurecimento, crescimento. Se nós não fôssemos provados, nós jamais cresceríamos na fé. Segundo lugar, a fé, ela é testada, ou Deus, Jesus testa a nossa fé, não somente por provações, mas também por meio de exigências, de mandamentos. No Novo Testamento, só no Novo Testamento, você gosta do Velho porque só tem 10 mandamentos, não é isso? No Novo Testamento tem para nós 1050 mandamentos. 1050. Um que você não gosta é: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu. Outro mandamento: não se turbe o vosso. Outro mandamento: não andeis ansiosos por coisa alguma. Outro mandamento: em tudo dai. Aí você vai. É muito interessante. Veja lá em Êxodo capítulo 16, versículo 4. Êxodo 16. Deus prova a nossa fé, dando mandamento, e aí você diz: obedeço ou não obedeço? Creio ou não creio? Lê comigo, por favor. Êxodo 16, versículo 4. O que é que diz aí? Então disse o Senhor a Moisés: eis do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova
se anda na minha lei. Por que Deus não deu a porção semanal? Deus deu diária. Por que Ele disse para a gente orar o pão nosso de cada dia, dá-nos? Por que não diz logo o pão da semana, o pão do mês, o pão do ano? Hein? Porque Ele quer que nós estejamos agarrados com Ele, em obediência. E na sexta-feira, o sujeito tinha que colher para a sexta e para o sábado. E no sábado, ele não podia colher nada. Isso significa o quê? Obediência. Irmãos, isso é muito importante a gente entender, porque Deus nos testa. Eu fiquei impressionado como algumas pessoas que creem na soberania de Deus, creem na soberania de Deus, diz, não foi fulano que tirou a vida. Veja bem, quem dá a vida e quem tira a vida, quem é? É Deus. Então, você crê que Deus é soberano? Você crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Você crê nisso? Obedeça. Obedeça. A fé é testada por provações. A fé é testada por meio de exigências. Mas a fé também é testada com dinheiro e prosperidade material. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 11. Você acredita que tem crente que depois que é abençoado materialmente, ao invés de ficar mais crente, ele fica descrente? Quando ele estava no SUS, ele orava mais. Agora que ele está no Sírio-Libanês, ele ora pouco. Porque ele acha que com dinheiro agora ele resolve. Quantos crentes que eram pobres e que foram abençoados por Deus se afastaram da igreja, se apostataram da fé? Lucas, capítulo 16, versículo 11, a parábola que Jesus conta, e ele faz uma pergunta aqui, muito interessante. Lucas 16, 11. O que diz aí? Vamos ler juntos? Se não vos tornasses fiéis na aplicação do alheio, daquilo que é material. Você acha que você vai receber mais? O profeta Oséias, ele disse que quando o povo de Israel prosperava, o povo se afastava de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque Deus nos testa, nos abençoando. Então preste atenção, se você sobreviveu à pandemia, se você tem sido abençoado, se Deus tem dado oportunidades para você, isso deve levar você a crer mais, a depender mais, a investir mais no reino de Deus. É muito interessante, irmãos, Primeiro Crônicas, veja lá, primeiro livro das Crônicas, versículo 29,
capítulo 29, versículo 14. A oração que Davi faz. 1 Crônicas 29, 14. Esse ano você vai ser tão abençoado que você vai ser o maior ofertante da igreja presbiteriana de Pinheiros. Você vai ser o maior contribuinte de cesta básica. Maior furador de poço do sertão. Deus vai abençoar. Mas Deus vai abençoar não é para você ficar incrédulo, não. É para você ficar o quê? Crente. Crente. Você vai ser tentado. Porque o argumento de Satanás vai dizer para Deus, também, ser crente, eu sou abençoando desse jeito. Porque o diabo usa isso. Eu vi na igreja de Pinheiros, no templo antigo, uma pessoa me disse, ela passou, acho que em medicina na USP, começou a afastar da igreja. Eu fui falar, por que você se afastou? Eu disse, não, porque essa igreja agora não tem mais nível para mim, não. Eu agora sou universitário. Veja bem, Deus abençoa, e ao invés do sujeito se consagrar, ele o quê? Se afasta, fica soberbo. Veja a oração de Davi, 1 Crônicas 29, versículo 14, vamos ler juntos? Porque quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Isso é o quê? É fé. O que eu tenho não é meu, o que eu tenho é de Deus. Ele me dá para que eu possa dar. Então tenha fé. Creia que Deus vai abençoar nos seus empreendimentos, nos seus negócios, porque Ele tem muito para nos dar, se nós vivermos pela fé. Mas a nossa fé também, em quarto lugar, ela é testada pelos atrasos de Deus. Deus não chega atrasado, entenda o que eu estou dizendo. Mas quando Deus demora para responder uma oração nossa, você fica zangado, não fica? Se você disser que não fica, é porque você é mentiroso. Assista a Ariano Suassuna, diz uma aula show dele, falando que todo brasileiro é mentiroso. Se você convida um brasileiro para ir na sua casa e ele disser que vai, tem 50% de chance de não ir. Se ele disser que vai fazer tudo para ir, ele não vai. E você já sabe que ele está mentindo, e você mente acreditando nele. Tudo mentiroso. Mas veja que coisa linda. O povo de Deus, o povo de Israel, quando saiu do Egito, poderia chegar na terra prometida em um mês. Em um mês. Mas Deus fez o povo rodar na terra durante 40 anos. E lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Deus diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos rodeando no deserto. Mas qual foi o propósito de Deus com isso? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Pensa numa coisa que você está orando e que Deus não lhe deu ainda. Você já até determinou. Não adiantou nada. Porque Deus é soberano. Esse período de espera, esse período de persistência de oração, Deus está provando a gente.
Provando a gente. Maria disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Teria ou não teria? Teria, porque aquilo estava no plano de Deus. Jesus não chegou atrasado. E Jesus então chama Marta e Maria e diz: se vocês crerem, vocês verão o quê? A glória de Deus. Não existe atraso de Deus, mas parece-nos, quando Deus demora para atender, Ele está testando a gente, Ele está provando a gente, Ele está humilhando a gente, Ele está trabalhando a nossa fé. Um, dois, três, quatro. Isaías 64 diz que o nosso Deus, Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você está esperando, Deus está o quê? Trabalhando. Ele trabalha para nós. Ele está conduzindo todas as coisas. Mas em quinto lugar, Deus testa a nossa fé, pedindo para a gente fazer coisas o quê? Impossíveis. Jesus está pregando para as multidões, curando, ensinando. Chega o final da tarde. Jesus diz: olha, nós temos que alimentar a multidão. E aí vem o relatório do que tinha, era um lanche. 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Diz para os discípulos. Deus, quando foi tirar o povo do Egito, estava tirando o povo do Egito, coloca o povo num beco sem saída. Os poderosos cavaleiros de Faraó, com toda a sua força bélica, atrás e o mar na frente. E Deus diz para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Irmãos, preste atenção. Deus nunca irá nos chamar para algo que eu e você, nós possamos realizar sem Ele. Sem Ele. O pessoal vai dizer, chegou para mim um cara: pastor, o senhor está preocupado com as finanças da igreja? Eu falei: eu? Não. Deixa para o tesoureiro. Meu negócio é gastar e pedir. Não, porque a inflação 10%, não sei o quê, e o país, não sei o quê. Eu falei assim: mas lá nos Estados Unidos também está 10%, lá. Na Espanha, no mundo todo, está tudo 10%, 20%. Na Venezuela está, na Argentina deu 56%. Agora eu pergunto para você: nós vivemos sob a economia de Deus ou sob a economia dos homens? Fui moço e agora sou velho. Jamais vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Isaac plantou na terra de Gerar e Deus o abençoou, e ele colheu 1%. Deus cuida de nós, meu. Deus cuida de nós. Deus vai pedir para a gente fazer umas coisas malucas aí esse ano, mas com Ele. Com Ele. Eu acho que Deus gosta muito de doido. Lá em Isaías diz assim que os loucos não errarão o caminho. Eu tenho certeza que lá no céu não vai ter nem estatística, nem matemática, nem contador.
Nem ninguém de TI, né, Edu? Porque vai funcionar tudo, tudo no automático, né? Porque Deus, irmãos, Ele nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus o quê? Incomparável. Esse ano nós vamos ter experiência com esse Deus incomparável. Mas por fim, sexto lugar. Deus, Ele testa a nossa fé para abrir a nossa visão espiritual. Quando Moisés rejeitou ser faraó do Egito e optou por sofrer com o povo de Deus, diz que ele ficou firme vendo o que? O invisível. A fé, ela vê o invisível, ela crê no incrível e ela recebe o impossível. Abra sua Bíblia, por favor. Lá no livro dos Reis, segundo livro dos Reis. Capítulo 6. Versículo 15. Preste atenção. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Eliseu era profeta de Deus. E os sírios, eles perseguiam o povo de Deus. E um dia souberam que Eliseu estava na cidade. E aí todo o exército sírio cercou a cidade. Eliseu, ele era chefe da casa de profeta. E todo profeta tem seminarista, e todo seminarista é meio apavorado. Veja no texto, por favor. Versículo 15. O que é que diz aí? Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Vamos ler juntos? 16, 17. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de... Uma coisa é você olhar com os olhos o quê? Humanos. Irmãos, se a gente for olhar o que está acontecendo hoje no mundo, não dá nem para sair de casa. E se você assiste a Globo, aí piorou. Piorou. Globo News. Nós precisamos entender que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aqui você entende? O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu os exércitos angelicais. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco. Ele é que põe fim às guerras. Ele é que supre de forma generosa, maravilhosa, miraculosa. Agora vamos voltar para o texto de Mateus, para a gente encerrar. Mateus 9. Os dois cegos foram questionados por Jesus: credes que eu posso fazer isso? Os dois cegos disseram: sim, Senhor. Sim, Senhor. Então, lhes tocou os olhos.
lhes tocou. E deu uma palavra. E a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é martelo, ela é fogo. Faça-se conforme a vossa fé. E o que aconteceu? Versículo 30. Abriram-se-lhes os olhos. Abriram-se os olhos. Então a fé abre o que? Os nossos olhos. A gente vai enxergar em cada detalhe da nossa vida, na história, na nossa família, na nossa igreja, o agir de Deus, a presença de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é mensagem de autoajuda, não. É mensagem de Deus ajuda, tá? Porque sem fé é impossível agradar a Deus.